Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula nós vamos falar sobre collation, colação ou agrupamento no SQL Server. Tá? Então, mãos à obra. Bom, o que é essa história de collation, colação ou agrupamento no SQL? Collation trata da codificação dos caracteres que você tem no seu sistema. Tá? E é utilizado principalmente quando você vai ordenar os dados do seu banco de dados. Então a gente pode explicar como tratando-se da codificação dos caracteres em uma ordem padrão. Claro que a codificação dos caracteres depende do idioma que está sendo considerado. Tá? Muitos sistemas, vamos colocar aqui, muitos sistemas de colação ou agrupamento são baseados em uma ordem numérica comum ou alfabética. E a ordem alfabética, ela com certeza pode ser diferente de um idioma para outro. Alguns idiomas possuem caracteres que outros não têm. Tá? Em alguns idiomas a ordem dos caracteres é diferente. Tá? E na hora que você manda ordenar o banco de dados, usando por exemplo uma cláusula order by simples, o resultado ele pode aparecer de forma diferente dependendo do esquema de agrupamento que você está usando. Tá? A colação ou agrupamento usada pelo banco de dados, pelo sistema de banco de dados, pelos bancos de dados, ela é configurada durante a instalação do sistema. Então, durante a instalação do sistema. Tá? E você pode alterar a colação para cada banco de dados individualmente, se você quiser posteriormente. Tá? Tem um site legal que se chama collation-charts.org, que permite a você visualizar ou consultar cartas de agrupamento em vários alfabetos e idiomas. Então, site com cartas de agrupamento em vários alfabetos e idiomas, para você saber quais são os caracteres envolvidos em cada um deles, em cada esquema de colação e a ordem em que eles aparecem. Beleza? Depois a gente vai dar uma entradinha nesse site para dar uma olhada. Bom, e lá no banco de dados, como é que a gente trabalha com isso? Então vamos abrir aqui o SQL Server para dar uma olhadinha nas opções de colação ou agrupamento. Temos aqui o SQL Server. Vou abrir uma nova consulta. Vamos fazer por enquanto por aqui. Tá? Deixa eu ampliar um pouquinho a minha fonte. Bom, primeiro, quero saber qual é a colação padrão que eu estou usando nesse banco de dados. Dá para fazer isso de várias formas, mas eu quero mostrar como fazer via comando. Tá? Vou utilizar uma função. Então, eu vou usar a função com o select tudo from, e aí a função é fn underline help collations, já apareceu aqui. Fn underline help collations. Tá? Colocamos os parênteses aqui no final, que é uma função. Então essa função aqui é uma função embutida do banco de dados, ela faz parte do SQL Server e ela vai te dar informação a respeito das opções de colação ou de agrupamento que você tem disponíveis nesse sistema. Então eu vou executar. Tá aqui, ele mostrou uma tabela gigante, tá? Com todas as opções que a gente tem e uma descrição de cada uma delas. Tá? O que faz cada uma delas? Idioma albanês, árabe, tem que mais? Assamês, azeri e por aí vai. Tem um monte delas. Tá? São centenas. O que a gente costuma usar é o idioma latino, idiomas latinos. Para a gente ver qual que é a colação, dessas colações, desse montão que aparece aqui, que está sendo utilizada no momento, a gente vai utilizar um outro comandinho. Então eu só vou colocar aqui uma observação, eu vou deixando aqui na tela. Então, para ver as opções de agrupamento, vou chamar de agrupamento, disponíveis, você utiliza esse comando. Tá? Agora, para ver o esquema de colação usado atualmente pelo
servidor, a gente vai utilizar um outro comandinho. Atualmente, deixa eu acertar aqui. Então a gente vai usar o seguinte comandinho: select server property, aqui embaixo, server property, abre parêntese, e aí eu vou passar o nome da propriedade. Então, o server property é uma espécie de função que permite retornar as propriedades do servidor. Tá? Basta você colocar aqui entre parênteses qual a propriedade que você quer consultar. Eu quero consultar a propriedade collation. Então, passo entre aspas a palavra collation. Tá? Vou dar um nome para a coluna. S, colação, underline, usado. Isso aqui, obviamente, é opcional. Tá? Então, vou mandar executar. Deixa eu comentar isso aqui de cima. Então, vou mandar executar. Isso. A colação que a gente está usando no momento é Latin 1 General CIAS. Tá? CI significa Case Insensitive. Não é sensível a caso, quer dizer, não faz diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Tá? E o AS significa Accent Sensitive, ou seja, é sensível a acentos, faz diferenciação de letras com e letras sem acentos. Tá? Isso é importante, caso o idioma que você está trabalhando utilize acentos. Ok? Então tá aí. Vamos dar uma olhadinha naquele site então que eu citei, para a gente dar uma olhadinha como é que funcionam esses esquemas de colação, tá? O collationcharts.org. Então tá aqui, collationcharts.org. Tá? Ele traz um monte de informações sobre cartas de colação. Você pode procurar por sistema operacional, por bibliotecas e por sistemas gerenciadores de bancos de dados. Tá aqui, ó, DBMS Collation Charts. Eu vou selecionar MS SQL Server. Veja que pode ser diferente de um para outro, né? Então, SQL Server. E aqui ele mostra várias delas. Não tem todas, mas tem um monte. Tá? Vamos dar uma olhada no Latin 1. Esse aqui. CIAS. Então ele mostra a carta de colação, mostra todos os caracteres que você tem e a ordem que eles são exibidos. Tá? Então todos esses caracteres são suportados na ordem de colação quando você está usando esse Latin 1 General CIAS. Beleza? Vamos selecionar um outro só para ver a diferença. Vamos supor aqui grego. Tá? Então o grego ele mostra também tudo que ele suporta, e aqui tem as letras do alfabeto grego aparecendo, tá vendo? Então se você tiver um banco de dados que tem informações num desses idiomas, né, numa tabela qualquer, é interessante você saber trabalhar com os esquemas de agrupamento. Tá? Muito bom. Então a gente já viu isso aqui, agora vamos lá para o banco de dados. Tá? Vamos fazer algumas operações. Vamos supor que eu quisesse alterar o esquema de colação de um banco de dados qualquer. Então, eu vou comentar isso aqui. Então, alterar o esquema de agrupamento. Vamos chamar de agrupamento. De um banco de dados. Primeiro vamos observar qual é o esquema de agrupamento atual. Então, para verificar o esquema de agrupamento de um banco de dados. Como a gente viu, o esquema de colação aqui padrão do meu SQL Server está Latin 1 General CIAS. Então esse deve ser o esquema de todos os bancos de dados que eu tenho. Isso aqui pode ser configurado durante a instalação do sistema. Numa das telinhas da instalação você seleciona qual esquema de colação você quer usar. Então para verificar de um banco de dados em particular, você usa select database property x, tá? Property x é esse cara aqui, uma função interna, e vai passar como parâmetros o nome do banco de dados. Eu quero usar, por exemplo, o banco biblioteca 2, entre aspas, vírgula, o nome da propriedade, no caso, collation, fecha parêntese. Tá? Então eu vou colocar um S, colação, e vou executar para ver qual que é o esquema de colação do banco biblioteca 2. Tá lá, é Latin 1 General CIAS, é o mesmo de sempre. Tá? Agora eu quero alterar. Para alterar, então eu vou comentar isso aqui. Para alterar o esquema, você vai fazer assim: alter
database e coloco o nome do banco de dados, que no caso é biblioteca 2. E aí você usa o comando collate. Olha que legal, collate. E especifica qual vai ser o esquema de agrupamento que você vai usar. Por exemplo, Greek underline CI underline AI. É só escrever o nome por extenso do esquema. Esse nome por extenso você pega utilizando esse comando select tudo from help collations, ou você consulta naquele site que eu mostrei. Tá? Então vamos fazer a alteração. Executar, comando concluído com êxito. Então alterei o esquema desse banco de dados para usar esse esquema de colação. Tá? Vou comentar o comando e agora a gente vai consultar de novo. Então vou dar de novo um select database property x nesse banco de dados para ver se mudou o esquema de colação. Então executar, olha lá, mudou. Colação usada agora é Greek CI AI. Ok? É o agrupamento utilizado por este banco de dados. Uma outra forma de você alterar esse esquema de agrupamento é clicando aqui pela interface gráfica no banco de dados, botão direito, propriedades, vai em opções e você tem aqui o primeiro item, agrupamento. Veja que ele já está mostrando Greek CI aí que eu acabei de configurar. Legal? Então vou cancelar e voltar para cá. Uma outra coisa que você pode fazer é alterar o nível de agrupamento, o tipo de agrupamento em nível de coluna. Então, vamos supor, eu quero aplicar um agrupamento específico, de um idioma específico, só numa coluna específica do banco de dados. Uma coluna, por exemplo, que tem caracteres em uma das tabelas específicas, que tem caracteres em outro idioma, eu quero aproveitar para fazer um order by, por exemplo, né, trabalhando com um esquema de colação diferente. Como é que ficaria isso? Então, vamos supor, select tudo from tbl livro, que eu tenho aqui nesse banco de dados. Tá? Vou dar um order by, nome livro. Até aí nada de novo, né? A gente vai ordenar os itens dessa tabela pelo nome do livro. Mas aí eu posso especificar um esquema de agrupamento diferente. Para isso eu uso o comando collate de novo. E basta especificar por extenso qual esquema de agrupamento você quer. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse caracteres no idioma, deixa eu ver, islandês, por exemplo. É um banco de dados de bibliotecas, pode ser que eu tenha vários livros, né, de literatura islandesa no original ali cadastrados. Eu quero colocar em ordem alfabética utilizando esse esquema. Então basta colocar Icelandic underline CI underline AI. É um dos esquemas possíveis. Tá? E aí eu mando executar. Opa, ele não achou aqui a tabela livro. Por quê? Porque eu estou usando o banco de dados master. Vamos alterar aqui para usar a biblioteca 2. Agora ele vai achar. Então, executar. Agora foi. Tá? Então ele fez o agrupamento utilizando o esquema Icelandic CI e colocou em ordem alfabética de acordo com esse idioma. Não tem diferença no caso desse meu banco de dados porque eu não tenho nenhum caractere diferenciado ali dentro. Tá? Mas você aprendeu como é que você faz para alterar o agrupamento em nível de coluna também. Você pode fazer no banco de dados, que está usando no momento Greek, CI aí, estava com latim, foi para grego, e na hora de fazer a seleção eu utilizei o islandês. Note que isso aqui não altera o banco de dados. O select ele só traz informações, é só uma consulta. Beleza? Bom, então é isso aí. Collation explicado com sucesso. Espero que você tenha gostado e entendido esse esquema. Ele pode vir a ser útil para você no futuro, tá? E aproveite então para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, tá? E também para visitar nossa página do Facebook, dar uma curtida lá, Boson Treinamentos. Obrigado pessoal e até a próxima.